Olá, habitantes das selvas de concreto do nosso país. No programa de hoje nós liberamos nossos instintos mais bestiais para falar dessa tremenda HQ. Com vocês, Silvestre, de Wagner William. O Wagner não é exatamente um estranho aqui para nós, né? Porque além dele ser amigo nosso, assim, de sentar para trocar ideia e tal, nós temos resenhas de todos os quadrinhos que ele lançou no Formiga Elétrica, né? Os links para essas resenhas, para esses textos, você encontra aí na descrição do vídeo, assim como o link para compra do Silvestre também está aí abaixo. Enfim, por que era importante até hoje a gente não tinha feito nenhum vídeo sobre um trabalho dele e por que Silvestre... A gente, depois que terminou de ler, a gente falou, porra, tem que haver um vídeo sobre essa HQ. Porque ela é simplesmente, acho que sem exagero, eu não posso falar que eu li todas as HQs nacionais que saíram em 2019, mas eu acho bem difícil. Entre as que eu li, eu posso dizer com certeza que Silvestre é a melhor, realmente, e eu duvido que eu encontre alguma lançada no ano passado que a supere, porque é algo assim que está no nível de grandes autores, textualmente, a gente vai falar depois do visual, né? Textualmente, ela está assim no nível de algumas coisas, sabe, Neil Gaiman nos seus melhores momentos, né? O grande tradutor, né, o Érico Assis, ele usou uma frase parecida. Ele disse que essa é a história do Sandman que não foi escrita pelo Neil Gaiman. Raras são as oportunidades para nós que não apenas fazemos esse trampo de crítica, de quadrinho e tal, de resenhas, mas também como leitores, de ver um artista no seu auge. E aqui, o Daniel até falou, o Wagner é chegado nosso e tal, mas durante o vídeo eu vou me permitir cagar uma montanha para esse fato. Aqui eu tô falando estritamente da obra e do autor enquanto um artista, como eu disse, no seu auge. E, cara, a gente já podia ver, assim, a polivalência dele em outros trabalhos como Bulldogma, como o Maestro Cuco e a Lenda, como o Martírio da Joana Darkside, que trabalham com uma série de questionamentos, né, com uma série de temas, mas demonstram um fio condutor entre eles, que é o abstrato. É o apreço que o Wagner tem pela alegoria, pela metáfora, por trabalhar alguns questionamentos bastante pungentes de uma forma, como eu disse, alegórica. Só que nos outros trabalhos dele, essas alegorias, elas eram mais direcionadas, elas eram mais focadas. O Bulldogma tem um tema geral que você é capaz de compreender. O Martírio da Joana Darkside, que é bem curtinho, também tem uma interpretação dele que é bastante objetiva do filme do Carl Dreyer, né? Assim como o Maestro Cuco e a Lenda, embora seja uma obra um pouco mais abrangente, ela ainda também é mais concisa na sua narrativa, então a sua alegoria também é mais fácil de ser apreendida. Mas o Silvestre, ao contrário dessas outras obras, ela extrapola completamente essa metáfora e essa alegoria, porque ela não tem uma teleologia, ela não tem uma função específica do Wagner dizendo, olha, estou falando sobre. Ela é uma metáfora per se, ela é uma alegoria em si, que usa um jogo, nossa, delicioso de símbolos, inclusive por isso que a gente colocou aqui esse livro, porque ele usa um dicionário de símbolos que interagem entre si e produzem significados únicos nas suas interações. Então, assim, é um festival que a única coisa que eu consigo me lembrar, até insistindo um pouco nessa alegoria do Gaiman, mas dessa comparação com o Gaiman, mas que é inevitável, a coisa que mais me lembra quando eu leio o Silvestre, porque eu já li umas 2, 3 vezes, aquele famoso capítulo do Sandman, quando o Morfeu está inspirando Shakespeare a escrever Sonhos de uma Noite de Verão para a Corte das Fadas, em que aquilo não tem um propósito em si, mas é uma grande celebração do mito, da fantasia, da sua importância e da sua influência sobre nós como espécie, cara, como mais do que um conjunto de indivíduos, mas para usar uma expressão junguiana que eu sei que é do seu apreço, como um grande inconsciente coletivo. Sim. Complicado falar de Silvestre sem trazer os outros trabalhos do Wagner, né, à baila, né? Tanto que eu escrevi a resenha, eu tive que citar um por um, porque, conforme você falou, né, você citou o Bulldogma, o Martírio de Joana Darkside, o Maestro Cuco e a Lenda, eu acho que
Tem um pouco deles... Produção. Ah, ficou estranho, né? Por que eu fiz isso, né? Não sei. O careca sou eu para mandar o Xavier aqui, né? É difícil falar do Silvestre sem citar as outras obras do Wagner, né, as anteriores, porque de uma certa forma tudo aí que você citou e que por sinal eu coloquei na resenha quando eu escrevi, existe um pouco de cada uma delas aqui, só que cada pontinho desses estoura para virar um negócio diferente, né? Então, no caso, vamos lembrar, para quem não conhece o trabalho do Wagner, que, por exemplo, o Bulldogma, ele tinha um lance forte de ficção científica B, com cinema marginal, tipo Rogério Sganzerla. O Maestro Cuco e a Lenda, para simplificar bastante, ele é uma espécie de longa do estúdio Ghibli, só que ambientado no Brasil, né? Tanto que o Hayao Miyazaki até faz uma pequena participação ali no meio. O Martírio de Joana Darkside, além dessa alegoria, dessa interpretação pessoal de uma coisa que já é mais conhecida do público, tem o apreço pela questão cinematográfica, né? Pela apropriação de figuras assim da vida real. No caso, a Maria Falconetti, né, que é a Joana Dark, ela é o modelo do Wagner para a HQ da Joana Dark, mas no Silvestre pegam-se tudo isso, né, e agora fazendo a ponte com aquilo que o Rafael comentou do inconsciente coletivo, a representação da floresta como um ambiente que vai emular, é claro, o ambiente existe fisicamente, pelo menos até onde a gente percebe no começo da história, ela existe fisicamente e existe ali um drama que é essencialmente humano e reconhecível para todos nós, que é a questão da velhice. Mesmo que você não seja velho, você se compadece de ver alguém passando por esse momento da vida, né? Então nós não demos a sinopse, né? Acho que esse é o melhor momento. E é uma sinopse muito simples, para dizer a verdade, né? Um caçador aí passando aí pelos seus momentos, né? Chegando ao seu ocaso da vida. E como caçador, ele precisa da juventude, precisa das suas habilidades aí no seu máximo para cumprir a sua função, né? A sua profissão. E o que vai acontecendo é que nós vemos aí esse decréscimo de habilidade e tal, até que em um determinado momento, dentro da cabana desse caçador, nós vemos uma reunião de entidades da floresta e a sinopse é essa, né? É o desenvolvimento dessa reunião, né? A ideia, na verdade, assim, o conceito, como você falou, ele é simples, mas o impacto que ele provoca sobre o leitor, quando você entende o que está acontecendo, ele é muito profundo. Porque, de fato, você tem o caçador, ele é uma figura anônima, ele é a representação do ser humano. A floresta, belíssimamente assim, pintada pelo Wagner, cara, qualquer página dessas dá pra você arrancar, botar num quadro na sua parede e deixar lá expondo, porque é uma obra-prima. O visual a gente fala num bloco separado. Um bloco à parte. Mas assim, o visual dela é brilhante, mas por que eu cito a floresta? Porque a floresta, como o Daniel disse, ela existe fisicamente, mas ela acaba sendo um protagonista em si, porque a definição que eu consigo chegar assim mais próxima, sem imergir na floresta, né? Trocadilho pra quem vai ler, assim, ela é a nominal terra desconhecida, a fronteira desconhecida shakespeariana, porque é dentro dela que você emerge separado da vida como nós a conhecemos aqui no mundo exterior. O fantástico pode acontecer, o fantástico pode existir. E quando ele encontra essas entidades na cabana, que são todas grandes representações de figuras pivotais de diversas, inúmeras crenças, que cada uma representa uma figura de poder ali dentro, em maior ou menor escala. E como eu disse anteriormente, a interação entre elas é que dá o significado à obra. Quando você tem a figura do caçador da floresta e das entidades dentro da cabana interagindo, é que você entende qual que é o escopo do Silvestre. E o escopo dele é justamente esse, é a relação entre homem e natureza, entre homem e mito, entre homem e crença, a figura do ser humano cercada de todas essas grandes abstrações que parecem tão elusivas quando a gente tenta falar objetivamente delas, mas que definem a gente de uma forma tão profunda, tão inconsciente, tão subconsciente, que nós simplesmente nos deixamos levar
por esse aspecto das nossas vidas. Inclusive por isso eu acho tão interessante o caçador ser um homem velho já no crepúsculo da sua existência, porque é nesse momento em que a vida está prestes a acabar, em que a gente coloca à baia tudo o que ela significa, e essas entidades serem entidades muitas vezes que nós encontramos nessas crenças após o fim da vida, tem um sentido, sim, interpretativo, implícito, muito intenso para quem termina a leitura, né? Sim, e mais legal ainda é que essa questão da velhice, que ela não está aqui, a gente não conversou assim profundamente, pelo menos não durante a realização do álbum, né, sobre o que o Wagner pretendia e tal, até porque isso seria muito contraprodutivo para nós como leitores, mas o bacana é que você pensar no caçador aí como alguém velho, né, como você já estava desenvolvendo, né, pensar que esse é um momento em que muito pouca coisa, não é que muito pouca coisa importa, mas sabe, as coisas que não importam mais, você já enxerga mais claramente, né? Então é um momento de você desnudar aquilo que você realmente é, né? Ir direto ao ponto. E o nome da HQ, Silvestre, né, que significa selvagem, não desbravado e tal, também pode falar de certas... Ou melhor, também pode não, para mim é exatamente sobre isso que ela está falando, sobre áreas do seu próprio interior que não foram acessadas, né? E que talvez só possam ser acessadas devido a uma idade avançada. Então, quando você pega e dá esse viés psicológico para o Silvestre, e você embarca, como também houve uma comparação muito feliz aqui no prefácio do Felipe Castilho com o Lars von Trier, e eu acredito que quando ele falou isso, ele não citou o filme, mas ele só pode estar falando do Anticristo. E assim, você percebe que esse jogo de interior e exterior, em algum momento vai se tornar tão intrincado não no momento não no sentido de tornar-se complicado para quem lê, mas ele vai se tornar intrincado em um momento que você tem que parar de tentar decifrar essa HQ, textualmente falando, e embarcar nessas imagens, né? E perceber, ver qual é o efeito que ela está causando em você, porque é uma experiência, sim, totalmente subjetiva, e eu estou muito curioso para ver o que outras pessoas vão falar, né? Porque nós já conversamos sobre isso aqui, mas é muito bacana, se você juntar 10 pessoas para falar sobre essa HQ, acho que vai aparecer tanta coisa legal, e da interação entre essas conversas vão aparecer novos conteúdos também, até compartilhando uma experiência interessante. Eu conversei com o Wagner depois de ter publicado a resenha, e assim, a interpretação que eu passei para ele era um negócio diferente daquilo que ele tinha pensado no começo, mas isso nunca invalidou aquilo que eu achei. Na verdade, Wagner, eu até acho que a minha interpretação é melhor que a sua, entendeu? Eu fico com a minha, entendeu? Não, cara, é um primado hermenêutico, assim, a intenção do autor para a obra ela é válida até um certo ponto. Depois disso, cara, foda-se. E também, como um outro primado hermenêutico, uma obra é tão boa quanto as interpretações que ela permite. Então, se todos nós concordamos que Silvestre é uma puta obra em quadrinhos e todos nós temos diferentes interpretações do porquê ela é uma tremenda obra, significa que ela é vasta, significa que todo mundo que acessa Silvestre, que emerge nessa floresta, encontra um pouco de si nela, e isso é o melhor que a interpretação enquanto um conceito, enquanto uma filosofia pode oferecer. Inclusive, assim, também não vou poder deixar de citar porque eu sou um ser humano e eu tenho ego, mas a figura do caçador, o desenho dele é baseado numa sugestão minha para o Wagner, porque quando ele estava compondo a obra, ele me perguntou sobre grandes autores de fantasia que ele poderia representar, e eu sugeri a ele ir, para a raiz. Eu falei, olha, por que você não usa a figura do George MacDonald? E foi o que ele fez, e na minha interpretação, isso acaba provocando um efeito muito interessante ao término da leitura, porque há um momento, isso não é spoiler, tá, gente? Mas assim, há um momento em que existe uma tensão muito grande entre a figura do caçador e as entidades que estão dentro da cabana dele, e é uma tensão do fantástico, é uma tensão do homem civilizado e a sua crença no mundo, na sua existência concreta, e esses seres abstratos que o cercam, e o que a gente vê é uma tentativa de esse caçador domar o fantástico, domar a fantasia e torná-la algo compreensível do ponto de vista do humano, não do abstrato e do fantástico. E o fato de ele usar o autor que domou os símbolos e apresentou-os na forma de uma fantasia literária, para mim tem diversas interpretações que são bastante particulares, que eu acho que outros ainda não tiveram a mesma perspectiva. Inclusive não vi ninguém até agora
perceber a figura do caçador como associada à do George MacDonald. Então, espero não enviesar a interpretação de vocês também. Mas é só uma justificativa do que a gente acabou de dizer. Silvestre é tão bom quanto a interpretação que você vai tirar dela, e eu tenho certeza que você com certeza vai tirar alguma coisa que significa algo para você como leitor. Não, e o mais legal é que a gente não tá falando de um roteiro não linear, né? Ele é absurdamente linear e assim, parece muito contraditório depois de tudo, dar essa informação depois de tudo que a gente comentou aqui, né? Há uma confusão, talvez, em alguns leitores. Não é confusão, porque talvez seja até um pouco de prepotência como leitor dizer como as pessoas devem interpretar até depois do que a gente acabou de dizer aqui. Mas assim, eu acho que há uma confusão entre uma não linearidade e o fato de ser uma narrativa abstrata. É uma narrativa abstrata, ela não tem uma continuidade concreta, assim, os símbolos que surgem nela não surgem por um motivo, eles estão ali para serem acessados e interpretados. Então acho que isso confunde um pouco com a questão da não linearidade. Mas, se no momento da interpretação você achar que essa história não compõe um fio condutor de início, meio e fim, e você quiser interpretar de outra forma, se isso servir para você tirar alguma coisa de bom disso, vai fundo, cara. Então não é uma história linear. Sim, e a gente tem que lembrar também que ela tem um lance que já estava numa obra antiga do Wagner, que é o Lobisomem Sem Barba, que não é quadrinho, né, é uma narrativa ilustrada. Assim, certas falas, eu acredito que você, principalmente ali no começo, antes desse encontro do caçador com todas essas entidades e a confusão, o caos, né, que essa palavra tem que ser usada aqui, o caos que vai surgir a partir disso, certas falas e quadros, eles poderiam até ser trocados sem prejuízo, trocando a ordem, sem prejuízo de compreensão. E isso, eu também não cito o Burroughs à toa. Essa fragmentação do texto e assim, levando a imagem junto, ela existe em Silvestre. Mas isso não tira o caráter linear da obra. E acho que chegando aí nesse final, se a gente pudesse falar a tarde inteira sobre ela, nós falaríamos, mas agora a gente tem que ir direto para a questão artística, a questão visual da coisa, que está completamente atrelada a todos os conceitos que a gente falou aqui. Até porque, não só por essa questão da possível fragmentação do texto / imagem de Silvestre, mas também essa multiplicidade técnica que ele usa aqui, com nanquim, com óleo, com óxido de ferro e até sangue, né, que isso rende Isso aí tem uma história muito curiosa por trás, tá? Isso tudo faz parte de uma forma, não digo metalinguística, mas ela anda de mãos dadas com esse lance do texto de retratar facetas diferentes que emanam de uma mesma psique, que emanam de uma mesma mente. E, cara, é algo que poderia facilmente cair num negócio caótico no mau sentido, né? Juntar esse monte de técnicas, ou para um artista pretensioso que quisesse, sei lá, mostrar o tanto de capacidades que ele poderia incluir no mesmo trabalho, que ele poderia exibir no mesmo trabalho. E não é o que acontece, né? Ele usa tudo isso, mas parece completamente orgânico e entrelaçado na história. E no final, acho que tudo isso, se alguém acha isso estranho, né? Esse monte de técnicas diferentes na mesma história, no final eu acho que a coisa faz sentido, a coisa fecha, né, de um jeito visceral, impactante, né? Cara, existe uma transição bastante clara no tom da arte, né? Vocês podem, aliás, eu acho até simbólico aqui a escolha que a editora fez, a Dark Side, para essa edição, porque você tem aqui a luva que tem esse vermelho sangue, porque essa é a parte do sangue, tá, gente? Tem dentro da obra também, mas isso aqui foi inspirado nessa parte, sabe, visceral, carnal. E aqui você tem uma imagem quase que completamente abstrata, que usa muito a figura da floresta como contraste para esse caos, né? Que é a natureza diante da perspectiva humana. A natureza possui uma lógica própria, mas quando o homem confronta a natureza, tudo parece desconhecido, tudo parece caos. E o Wagner faz questão de fazer essa transição na sua arte, porque o começo de Silvestre tem muito de influência daqueles paisagistas do século XVIII, XIX, coisa de quem estudou artes plásticas, e a gente sabe que o Wagner estuda esse tipo de coisa. Então, assim,
essa visão das florestas, até aproveitar aqui, a capa talvez não demonstre muito, mas a contracapa mostra bem isso. Tá? Você vê que é uma pintura praticamente paisagista, tipicamente paisagista. Muitos tons de verde, tons leves, tons frios, aquela coisa bem tranquila, bem, sabe? Bucólica, isso. Rústica até. Entretanto, conforme a narrativa vai fazendo a sua transição para dentro da cabana, aquele microcosmo onde o humano começa a conflitar com o abstrato, com o símbolo, com o mito, com a crença, as coisas vão se tornando mais caóticas, as cores vão se tornando mais quentes, os traços vão se tornando mais erráticos, até tudo culminar em, cara, algo que só pode ser definido como impressionismo artístico aqui no sentido estrito da palavra. E então, assim, existe uma lógica na transição de estilos artísticos e técnicas que o Wagner usa do início do quadrinho até o seu fim, e essa transição de técnicas também está atrelada à metáfora e à alegoria que ele está trabalhando aqui. Então é importante até para você que está lendo, não, talvez assim, de início, numa primeira leitura, permita-se deslumbrar, porque é lindo, antes de tudo é lindo. Mas se você, eu insisto que você faça uma segunda leitura, preste atenção nessa transição de estilos, de cores, de traço, porque elas vão dar um significado novo para a leitura, porque elas foram feitas para isso também. O fato de ele ter usado a coisa do sangue, que é uma coisa muito impressionante mesmo, mas assim, tudo isso produz um significado único para a obra, então, inclusive é por isso que nós estamos usando um programa para falar de Silvestre, porque é o tipo de leitura que vale diversas releituras, porque você vai tirar disso interpretações distintas a cada uma delas. Né? E além de tudo, acho que só para terminar, a gente pode falar que conversar com o Wagner, depois de ter lido a obra, conversar sobre o processo, sobre aquilo que ele quis levar para essas páginas e como isso nos impactou, sem que nós tivéssemos muita ideia do que passava pela cabeça dele quando isso foi elaborado, cara, puxando aí o negócio da visceralidade também, não dá a impressão que, assim, visceral é a melhor palavra, mas ainda assim não define todo o processo criativo, porque parece de fato que alguma coisa se apossou dele e ele foi fazendo. E aí quando acabou, você fala, cara, isso aqui é assim, é o caos virando ordem num processo criativo louco. Né? Sim, se não fosse essa inserção que você está mencionando, que acho que é até importante notar isso, eu diria que Silvestre é muito mais próximo de um realismo mágico, né, essa tradição que eu tenho certeza que o Wagner conhece como artista, mas que é perceptível aqui, do que uma obra de fantasia, propriamente dita. Mas é essa extrapolação, é essa visceralidade, esse impressionismo que se transforma em expressionismo também, em alguns momentos, por que não? Todas essas nuances artísticas, você vê que o cara, ele tá só produzindo, ele está só criando, ele não está se importando com o que ele está fazendo, ele está se importando em como ele está fazendo. Fala, puxa, eu preciso expressar, não o que, mas eu preciso. E é isso que torna Silvestre esse caos ordenado tão belo, né? É isso aí. Se você gosta do conteúdo do Formiga Elétrica, como nossos vídeos, podcasts e textos no site, seja um de nossos apoiadores. O Formiga Elétrica está com uma campanha de financiamento coletivo no Apoia-se, onde você pode contribuir com o quanto quiser para a continuidade do nosso trabalho. Os nossos apoiadores, além de participar de sorteios mensais, eles também têm direito a um grupo fechado no WhatsApp com todos os editores do Formiga Elétrica, além de lives exclusivas no YouTube. Então, para ser um de nossos apoiadores, basta acessar apoia.se/Formiga Elétrica. Venha fazer parte aqui da nossa família. Bom, pessoal, tá a fim de comprar Silvestre, essa edição maravilhosa da Darkside, que a gente nem elogiou aqui o projeto gráfico, que sempre impecável. Darkside é sempre sinônimo de edição bem feita. Então, olha aí na descrição do vídeo, tem um link aí para você comprar lá na Amazon. Vai fundo, não perca. Silvestre, Wagner William. É isso aí, pessoal. Esse foi o nosso programa sobre Silvestre do Wagner William. Se você ainda não é inscrito no canal, clique na formiguinha aqui na cabeça do Daniel e não se esqueça de ativar o sininho para receber uma notificação toda vez que um vídeo novo for ao ar. Entre no nosso site formigaelétrica.com.br, procure a gente nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, todas essas tralhas. Quer mandar mensagens, críticas, sugestões para nós? Mande para natela
formigaelétrica.com.br, e lá no site você também encontra o nosso podcast, que você pode baixar do SoundCloud, do Spotify e um monte de outros lugares. É isso, até semana que vem.